Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu manter a taxa básica de juros em 14,25%. E no quadro Momento da Economia de hoje, vamos entender como os juros altos impactam na vida da população. Por isso, vamos conversar agora com o economista e parceiro da TV Record, o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, imenso prazer. Inicialmente, por que se fala taxa básica de juros? Ela é base para quê? Na verdade, a taxa Selic, ela serve como uma referência de todas as taxas de juros no mercado financeiro. É a partir dela que as instituições financeiras promovem o aumento de juros em seus produtos. Para se ter uma ideia, ela está desde julho de 2015 com essa taxa de 14,25%, com uma única justificativa do governo brasileiro. Ele usa esse principal instrumento, que é aumentar a taxa básica de juros, para conter o consumo na economia e assim combater a inflação. Só que com isso, ele aumenta o custo do dinheiro, inviabiliza investimento, inviabiliza crescimento, o país acaba ficando mais pobre e a população, como sempre, acaba pagando aí as consequências. Gera inflação? Gera inflação, mas não no sentido da oferta, porque o governo ele contém o consumo na economia. Mas é claro que, mesmo assim, no sentido da demanda, tudo que você consome acaba gerando inflação. Esse índice, o 14,25%, é ao mês ou ao ano? 14,25%, a taxa básica Selic, ela é ao mês. Ela é uma referência básica de juros, embora os juros na economia acaba sendo muito maior do que essa referência. Na verdade, assim, a taxa básica de juros, o 14,25%, ele é apenas uma referência de todas as taxas do mercado. Por exemplo, ela é uma taxa anual, estimada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, mas ela não é o final de uma projeção de juros. Não, ela é só básica. O cartão de crédito, por exemplo, em maio... Ela é só o início, né? Vamos dizer assim. É só o início. Em maio, por exemplo, o cartão de crédito já estava estimado em 449% ao ano. E o cheque especial 393% ao ano. Com isso, as instituições financeiras não baixam os seus produtos. E aí como é que as empresas, por exemplo, vão buscar dinheiro no mercado financeiro com uma taxa básica de juros muito alta? Qualquer instituição financeira, ela só começa a pensar em mexer nos seus juros para baixar se há uma redução mais acessível, por exemplo, ou uma redução drástica na taxa básica de juros. Aí o mercado todo acaba obedecendo essa referência e aí consegue mexer na sua política monetária. Caso isso não aconteça, a tendência é os preços continuarem aumentando e isso não é o único instrumento para o governo conter a inflação. Considerando as necessidades e a realidade do Brasil, qual que seria uma taxa Selic assim, mais justa, mais ideal para a gente? Hoje, por exemplo, o governo tem uma meta inflacionária de 4,5% e 6,5%, entre mínimo e máximo. Hoje ela já está mais ou menos a 9,23% estimativa ao ano, né? O governo hoje ele não tem que ter uma taxa de juros muito baixa e nem uma taxa de juros muito alta. Nós já chegamos aí a ter cenário em 2013, onde a taxa de juros, a Selic, chegou a 7,25%. E aí a gente tinha dinheiro no mercado com custo bem mais acessível e tinha um consumo forte. Então a taxa de juros hoje em torno de 7%, nesse atual cenário, em torno de 7%, no máximo aí a 9% seria uma boa taxa de juros. Hoje, nesse cenário. Porque quando o governo começa a fazer reforma para tentar reduzir a sua política monetária, isso não é no curto prazo. Esses efeitos aí de reforma fiscal, de ajuste fiscal, de corte nos gastos, vai resultar no médio para longo prazo. O senhor acabou de citar aí 2013, estou lembrando que é antes de Copa do Mundo no Brasil, aquela expectativa de investimentos, de empreendedorismo, geração de emprego, e agora nós falamos só em crise econômica, já tem uns 2 anos, e aí é taxa de juros em 14%, o dobro desse índice que o senhor falou lá de 2013. Tem relação direta dessa crise que nós estamos enfrentando com essa taxa de juros? Sim, o país ele está em recessão, né? 2 anos se completou agora um país em recessão. Políticas adotadas lá atrás não refletiram diretamente em resultados positivos na economia. A economia vem encolhendo, trabalhando, o produto interno bruto está na contramão do crescimento, ou seja, a gente está trabalhando a taxas negativas, isso há 2 anos, isso é muito nítido. Com isso, o que acontece? O emprego até tem aumentado em relação a essa alta taxa.
Porque como é que as empresas estão se encolhendo, porque não tem nenhuma expectativa de buscar alguma coisa acessível, até mesmo dentro de uma política de governo. Olhando em nível de macroeconomia, até para a gente entender melhor essa situação, a gente ouve, por exemplo, segmentos, por exemplo, produção rural, setor industrial, o próprio comércio, fala assim, nós produzimos produtos, somos geradores de emprego e renda. Por que se tem como referência uma taxa de juros, uma taxa Selic para essa macroeconomia e não o que uma empresa pode gerar de produtos ou gerar de empregos? Por que se tornou o juro como referência, quer dizer, o preço do dinheiro e não o preço da produção, o preço do trabalho? Políticas públicas. Por exemplo, o governo tem que estimular cada vez mais o consumo do nosso mercado interno, estimular punjantemente, ou seja, estimular, pega o agronegócio, produzir, industrializar ele tudo por aqui, gerar novos empregos, gerar novas riquezas. Estou falando de um segmento que é o agronegócio, por exemplo. A gente, quando tem uma produção punjante, a gente pressiona os próprios preços e os preços mesmos acabam acompanhando para que ele tenha uma média de mercado menor do que em relação ao preço que a gente vê hoje no mercado, porque o mercado hoje acompanha o seguinte: inflação alta, suba o preço. Às vezes não tem nem a necessidade de aumentar preço, mas aumenta porque a inflação está alta. Se a inflação baixar, eu baixo o meu preço, está tudo errado. Então o governo tem que estimular, tem que incentivar a produção cada vez mais. De toda a atividade econômica em 2015, em relação ao crescimento da economia do produto interno bruto, somente a agropecuária teve crescimento em relação ao PIB, de 1,8%. Todos os demais segmentos da economia, Antônio, trabalharam negativamente, fecharam o ano em prejuízo. Então, como é que você vai estimular a atividade econômica se você tem atividades econômicas fracas? Ou uma só que se sobressai em relação a toda essa crise. Então, faltam as políticas públicas, o caminho paradoxo é a melhor saída, você promover cada vez mais incentivos, investimentos, corte nos gastos, isso o governo começou a fazer, mas tem que ser robusto essa questão de você cortar gastos na economia para sobrar capital e investimento, para você começar a fazer com que a economia volte a crescer. Somente a economia crescendo, você começa a pressionar os preços. E aí lá na frente você começa a ter um alívio de preço, o mercado financeiro vai ter que baixar juros para voltar a estimular a economia. Então, só que isso não é no curto prazo. Isso é medidas homeopáticas para surgir resultado no médio e no longo prazo. Obrigado. De nada, eu que agradeço.